Você tem dificuldade na hora de resolver questões de crase nos concursos públicos e vestibulares? Então não pode deixar de assistir a este vídeo até o fim, que você vai aprender como resolver essas questões e não errar nadinha. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos resolver 3 questões de crase e que você vai aprender a saber como é o raciocínio para resolver essas questões. Eu tenho alguns vídeos sobre crase aqui no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma voltinha lá e assista a esses vídeos. Porque o uso da crase ainda é um grande problema nos concursos e vestibulares. E por que é um problema? Porque muitas pessoas acham que não faz a menor diferença, mas pode mudar o sentido completo de uma oração. Então, vamos lá? Bem, aqui eu vou começar mostrando para vocês, nós vamos trabalhar com 3 questões sobre esse assunto. E você vai notar que não interessa que seja de nível superior, porque o português é igual para todo mundo. É só para saber se você tem o conhecimento. Bem, então vamos começar. Eu vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, aqui, as 3 questões que nós vamos resolver. E você vai notar que não importa se o concurso é para médico, para advogado ou para agente de saneamento, a língua portuguesa é igual para todo mundo. E a dificuldade é a mesma. Então vamos lá. A primeira questão é uma questão da UFRJ, né, que é para clínica médica. A segunda questão é uma questão para advogado, que foi elaborado pela FEPESE em 2023 também, que é para a Companhia de Águas de Joinville. E a terceira questão é também da FEPESE, de 2023, mas para agente de saneamento, tá? Então vamos começar. Bom, primeira questão fala assim: em abrindo fronteira à globalização, está num verso 18 que está num texto que foi dado a essa prova. Depois, se você quiser, também você pode pesquisar, você tem os dados aqui da prova, né? No verso 18, há uso correto do acento grave indicativo de crase. Analise as frases abaixo quanto à correção do emprego ou não de crase. Né? Então, essa prova aqui, uma prova de 2023, médico, né, para clínica médica. Então, o que ele quer aqui? Ele está falando que essa oração aqui que foi dada está correta. Quem abre, abre alguma coisa e abre a globalização. Então, a crase aqui, né, o acento grave indicativo de crase está correto. Ainda mais porque o verbo pediu a preposição e globalização é um substantivo feminino. Então, o que é a crase, na realidade? A crase é uma junção de 2 sons vocálicos, do A, quando a gente fala de acordo com a gramática. Um A, que geralmente é uma preposição que foi pedida por um verbo ou por um nome, e um A, que é um artigo, que foi pedido por um substantivo que vem posteriormente. Então, ele está dizendo aqui que essa frase está correta. E para a gente olhar aqui, analisando o uso, o emprego, né, da crase, em qual dessas aqui está correto ou está errado. Então, vamos começar. A sociedade precisa compreender que a humanidade em muito deve à casa de ciência. Bom, vamos ver onde é que está aqui o A. Olha, deve compreender que a humanidade em muito deve. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. Não é isso? Muito bem. Então, o verbo dever aqui pediu essa preposição. Só que nós temos uma regra que está relacionada à palavra casa. Quando a palavra casa se refere ao meu próprio lar, eu não posso usar artigo. Logicamente, não vou poder usar o acento grave indicativo de crase. Isso aqui nas locuções, tá?
Agora, quando a casa for especificada, eu sou obrigada a usar o artigo antes da palavra casa. Então, esse aqui, ó, quem deve, deve a. E casa está especificada e não é o meu próprio lar, aqui eu deveria ter colocado o acento grave indicativo de crase. Então, essa primeira aqui, por causa da regra da palavra casa, ela está errada. Mas ele falou para analisar todas as frases, então vamos continuar. As pesquisas tradicionais em educação estão alinhadas àquele grande pensador de quem você tanto admira. Então, quem está alinhada, está alinhado a alguma coisa, né? Então, esse aqui já pediu uma preposição. E o aquele é um pronome demonstrativo que começa com a. Então, aqui está corretíssimo. Quem está alinhado a. Aqui eu tenho uma fusão da preposição com o a que começa o aquele, que é o pronome demonstrativo. Então, essa frase aqui está corretíssima. Aquele grande pensador. Ah, professora, mas esse aquele aqui, ele é masculino, não tem problema. Porque o aquele, aquela e aquilo é só pelo início da palavra, tá? Então, você teve a fusão, vai ser obrigada a colocar o acento grave indicativo de crase. Terceiro, é uma universidade muito similar à outra no que se refere a seu porte e objetivos gerais. Então, é muito similar a outra universidade, não é isso? Aqui é porque é uma universidade que é muito similar à outra. A outra é o quê? A palavra universidade aqui, olha, ela está subentendida, né? Então, aqui, o que é similar a. E esse a aqui, que está ligado à universidade, então eu tenho uma fusão da preposição com o artigo, mesmo que a palavra esteja subentendida. Então, fica bem esperto com isso, tá? No que se refere a seu porte e objetivos gerais. Quem se refere a, né? Então, o verbo pediu a preposição, tá aqui. Só que depois, porte é um substantivo masculino, então não tem o artigo, né? Não pode ter o artigo feminino para fazer a fusão. Então, aqui está certinho também, que está sem o acento, essa terceira também está correta. As autoridades, a quarta, né? As autoridades devem a organismos de pesquisas um orçamento adequado para seu funcionamento regular. Bom, as autoridades, só artigo, né, antes de um substantivo, devem a organismos de pesquisa. Então, aqui tem uma regra básica. Eu só uso o acento grave indicativo de crase quando tem singular, singular, plural, plural. Como aqui já tem singular e depois a palavra está no plural, eu já nem precisava ler mais. Mas aí, além disso, o que deve alguma coisa a alguém. Tem uma preposição aqui. E organismos, além de estar no plural, é um substantivo masculino, né? Então, não pode ter o acento grave indicativo de crase de jeito nenhum, tá? Então, essa aqui está corretíssima também. A quinta, as universidades públicas gratuitas e de qualidade cabem o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade. No primeiro momento, a pessoa fala assim, nossa, isso aqui já está errado, né? Porque eles fazem isso de propósito. O que você tem que fazer sempre? Viu uma frase iniciando com crase, você para tudo e vai olhar o verbo. Vamos procurar o verbo, porque o verbo é que é seu amigo, né? Eu sempre digo isso. Então, o que cabem às universidades? Ó, o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade. Aqui nós temos o sujeito da oração. Inclusive, é um sujeito composto, não é? Ó. Então, vamos colocando na ordem direta. O ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade cabem. O que cabe a, né? Então, cabem às universidades públicas. Então, essa crase que aparece aqui,
Veio porque o verbo caber pediu uma preposição. O que cabe, cabe a. E universidades é um substantivo feminino. Então, eu juntei a preposição mais o artigo feminino e está no plural, está certinho, né? Foi colocado certinho. É porque eles fazem muito isso de propósito. Então, você sempre preste atenção quando uma frase começar aqui com acento grave, procura colocar primeiro na ordem direta, o sujeito e o predicado. E quem indica para você o sujeito é o verbo, não se esqueçam disso, tá? Então, o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade cabem às universidades. As universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Então, desses 5 frases aqui, apenas a primeira está errada, né? Por causa da regra da palavra casa. Então, e justamente, estão incorretas ou está incorreta, letra C, apenas a primeira frase, tá? E essa aqui é o gabarito, esse aqui é o gabarito. Vamos para a segunda? A questão 2 da FEPESE, também de 2023, para a Companhia de Águas de Joinville, para advogado. Então, analise a frase abaixo e ele pede aqui, vocês estão vendo aqui que foram colocados alguns espaços. O uso do acento grave indicativo de crase está muito ligado à regência, ao uso das preposições. Então, nós vamos ver quem pediu a preposição aqui, qual a preposição, para depois a gente marcar a alternativa correta lá. Então, sofro muito. Tua mudança repentina. Quem sofre, sofre com alguma coisa, né? Então, sofro muito com tua mudança repentina. Porque não me considero apto. Quem está apto, gente, está apto a alguma coisa. Então, aqui, esse adjetivo já pediu uma preposição. E logo em seguida vem situação, que é um substantivo feminino. Então, não me considero apto a nova situação, né? Então, aqui eu tenho obrigatoriedade de usar o acento grave indicativo de crase. Nem sou imune a choques inesperados, porque quem é imune ou não é imune a alguma coisa. E depois eu tenho choques, que é um substantivo masculino. E, além disso, singular, plural, não poderia ter crase de jeito nenhum. Aqui a gente só vai ter a preposição que foi pedida pelo adjetivo imune, imune a. E choques, substantivo masculino. Então, eu poderia ter aqui a ou aos, né? Mas vamos colocar aqui, ó, a ou aos. Não sou imune aos choques. Por que eu colocaria o os? Porque o os é que é o artigo masculino. Aí a gente estaria aqui uma combinação. Mas o a, choques, sem crase, ou aos choques inesperados. Confesso-te que obedeço a regulamentos definidos. Aqui eu também poderia ter aqui, ó. Quem obedece, obedece a. Né? O verbo obedecer pediu a preposição a. Regulamentos é uma palavra, um substantivo masculino, ou seja, não tem como eu fazer aqui uma fusão de preposição com artigo, né? Então, ou eu uso a, singular, plural não pode ter, ou eu uso aos aqui, ó. Confesso-te que obedeço a regulamentos ou que obedeço aos regulamentos definidos pelo Conselho Curador. E não preciso que me apontem outras alternativas. Bom, quem precisa, precisa de. Não preciso de que me apontem outras alternativas. Então, aqui nós iremos ficar com a com acento grave, não tem outro jeito. Aqui nós escolheríamos ou a singular ou aos,
Mesma coisa aqui na segunda, na terceira, né? No terceiro espaço. E no último, a gente só poderia ter o D. Quem precisa, precisa de. Então, vamos marcar lá qual é a correta. Já coloquei aqui o gabarito. Ó, com o A, aos e de. Você está vendo que se você souber pelo menos a regência do verbo precisar, quem precisa, precisa de. Vocês estão vendo que é o último, já não ia poder ser esse, nem esse, nem esse, nem esse. Já estava um passo aí para poder acertar tudo, né? Agora, quando a pessoa começa logo aqui pelo primeiro espaço, ela já vem aqui com e com. Ah, já tem três que tem possibilidade. Aí vem o segundo espaço, o terceiro, né? Então, mas se você soubesse pelo menos esse aqui, já ficaria mais esperto, né? Então, aqui, olha, é a letra B de bola, né? Eles não aliviam, gente, na questão de crase. São algumas questõezinhas que precisam cair em determinadas provas. Uso do que e se, uso de crase, uso de pontuação. Não tem jeito, tá? Vamos continuar a última questão? Assinale a frase correta quanto ao emprego da crase, né? Também é da Companhia de Águas de Joinville, só que agora é para agente de saneamento. Então vamos lá, ele quer a correta, né? Vamos lá, letra A. Nosso restaurante abre de segunda a sexta-feira e às vezes no sábado, das 11 às 14 horas. Nossa, isso aqui já teve um grau de dificuldade maior, né? Agora, quando você encontra esse D aqui, tem uma regrinha básica de crase. É o D com A, o da com A e o das com as. Eu falo que são as casadinhas. Então, quando você fala, nosso restaurante abre de segunda a sexta, já está errado. Aqui devia ser ou aqui, ó, de segunda a sexta, ou da segunda à sexta. Né? Já estaria errado aqui. E às vezes é uma locução adverbial. E aí é obrigatório, mesmo que não tenha nenhum verbo ou nome que peça a preposição antes, você é obrigado a colocar o acento grave indicativo de crase, a locução adverbial. Então, às vezes, no sábado, das 11 às 14. Aqui tudo bem, das com as, né? Mas já tem dois erros aqui, então essa aqui não está correta. Na letra B, em janeiro, pretendo ir à Itália e à Inglaterra. E, se possível, a Israel e a Grécia. Nossa, aqui é um caso clássico, porque ele trabalha com as locuções adverbiais, mas de lugar. E quando você fala em localidade, vem aquela célebre frasezinha que você já aprendeu lá quando você ainda estava lá no ensino fundamental. Quem vai a e volta da, crase a. Se você vai a e volta de, crase para quê? Porque existem algumas localidades que exigem um artigo e tem outras que você não pode usar o artigo feminino anteriormente. Então, por exemplo, quem pretende ir, quem vai, né, pretende ir a algum lugar. O verbo ir já pede uma preposição. Agora, quem vai à Itália volta da Itália. Então, Itália é uma localidade que exige o artigo, por isso aqui está corretíssimo. Quem vai à Inglaterra volta da Inglaterra. Então, Inglaterra é uma localidade que pede obrigatoriamente o artigo. Então, esse A aqui também com acento grave está correto. Quem vai a Israel volta de Israel. Então, Israel não é uma localidade que você pode usar artigo. Por isso aqui eu só tenho a preposição que foi pedida pelo verbo. Né? E a Grécia. Quem vai à Grécia volta da Grécia. Grécia é uma localidade que exige o artigo. Portanto, a crase aqui também é obrigatória. Essa aqui já está corretíssima. Vamos ver por que, que as outras estão erradas, não é? Bom, não se referiu a ninguém que estivesse presente, mas fez duras críticas
as integrantes de comissões paroquiais ausentes. Bom, já tem um erro bem claro bem aqui, porque quando você usa um pronome indefinido, você não tem artigo, não é substantivo. Então, quem se refere a. Aqui só poderia ter um a sem acento grave, porque não tem o outro a para eu poder fazer a fusão. Pronomes indefinidos, eu não posso usar artigo, né? Então, aqui já estaria errado. Ainda tem outro casinho aqui, mas fez duras críticas às integrantes. Quem faz duras críticas a alguém ou a alguma coisa. Então, quem faz alguma coisa a. Integrantes é um substantivo feminino, né? Está no plural, aqui deveria ter o acento grave indicativo de crase, para ficar correto. Então, aqui já tem 2 erros. Depois, falaram a respeito de você e disseram que a punição ficará a critério do chefe. Bom, falaram. Quem fala, né? Fala a respeito de alguém. Agora, a respeito de é uma locução prepositiva, que elas têm a crase obrigatória, mas só quando a palavra que é o núcleo delas for um substantivo feminino, tá? Então, a busca de, a procura de, tudo com acento grave indicativo de crase. Mas a respeito de não pode, porque respeito é uma palavra masculina. Então, essa aqui está certinho. Disseram que a punição, aqui é só um artigo, né, ligado a esse substantivo aqui, certinho, ficará a critério do chefe. Critério já é uma palavra masculina. Então, aqui, a critério de, já não poderia ter usado esse acento grave indicativo de crase. Então, essa aqui também está errada por causa disso. Sugerimos a Vossa Senhoria que não dê ouvidos a pessoas vinculadas à Secretaria de Transportes. Gente, sempre que você encontrar um pronome de tratamento com vossa ou sua, não pode ter artigo, tá? Então, quem sugere alguma coisa, a. Tudo bem que eu tenho um a aqui, que foi pedido por esse verbo aqui. Mas antes desses pronomes de tratamento com vossa ou sua, você não pode usar artigo. Logicamente, você não ia poder usar nunca o acento grave indicativo de crase, né? Continuando aqui, ó, que não dê ouvidos a pessoas, ó, singular plural, tá certinho, tá? Singular plural, você não pode usar acento grave indicativo de crase. Vinculados à Secretaria de Transportes. Quem é vinculado a alguém ou a alguma coisa. E secretaria é uma palavra feminina, então aqui também está certo. Mas como veio antes do pronome de tratamento com vossa ou sua, não pode ter acento grave. A única questão que está correta aqui é a letra B, com as localidades que nós acabamos de falar, né? Então aqui, ó, letra B, correta. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente aprende não só por meio da teoria, mas por meio dos exercícios, porque você tem de colocar em prática isso e saber como que essas questões aparecem nas provas de concurso vestibular. Então, inclusive, nós vamos fazer outros vídeos com esse estilo aqui, respondendo a questões, porque eu acho que a gente aprende muito vendo fazer como se faz. E se você ficou com alguma dúvida, lembrem-se que eu tenho alguns vídeos sobre crase aqui no meu canal. Vão lá assistir. Gostou do vídeo de hoje? Aprendeu algumas coisas? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal Português Digital, dá um like aqui para mim, faz um comentário aqui embaixo, peça questões de outras disciplinas que você tem aí um pouco de dificuldade e eu vou procurar fazer o máximo para que este vídeo chegue até você. Um beijo muito grande e até breve.